Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado no nosso amado evangelho, né? Luz e paz aí pro seu coração, pra sua vida. Olha só a pergunta que eu vou responder hoje. Aliás, lembrando, né, que você deve mandar a sua pergunta para mim usando o site, a maneira mais fácil, gente, de fazer a pergunta chegar aqui pra gente, institutonamastê.com.br. Ricardo, eu preciso entender por que é que tudo só acontece comigo. E aí, a nossa ouvinte faz uma lista, né, de várias situações desafiadoras que aconteceram na vida dela. E no final ela diz assim: eu já não aguento mais. Tá muito pesado, não é possível, né, que Deus não me erra. Tem que rir, né, gente? Quer dizer que Deus não te erra. Oh, meu Deus, com todo carinho e respeito. Quer dizer, então, que Deus não tem nada para fazer, ele deve estar lá, né, desocupado, com um tédio danado, e falou: eu vou escolher essa minha filha que está na terra e vou ficar brincando com ela, vou ficar mandando para ela um monte de problema, de desafio, que é para ver como é que ela se vira. Será que é assim mesmo que você acha que funciona? Oh, gente, vamos lá, né? Com todo sempre respeito, com todo carinho, mas sem perder jamais o bom humor e nem a seriedade, a gente tem que tomar cuidado, né? Com a forma que a gente se coloca perante a vida. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Lá vou eu começar novamente a resposta falando a mesma coisa. Porque a gente tem que entender que lugar é esse, né? Aqui não é um playground, né? Não é um lugar maravilhoso em que nós vamos viver os campos elíseos, em que não haverão problemas. Não, você tá, por exemplo, você vai para uma escola estudar, não adianta você reclamar quando tem prova, não é assim? Se a gente vai para um determinado ambiente fazer alguma coisa importante, você tem que esperar as características desse ambiente. O planeta Terra, meus amigos, é um lugar de aprendizagem. Aqui não é um lugar para espírito perfeito, não tem nenhum espírito perfeito aqui não, viu? Você pode ter certeza. O que teve aqui foi Jesus, ficou pouquinho tempo fisicamente e está lá no mundo espiritual trabalhando por nós. Então é claro que nós vamos passar por desafios, sim. Ninguém está dizendo que seu desafio é pequeno ou grande, ninguém está diminuindo a sua dor, jamais. Mas cuidado, eu vejo a quantidade de pessoas que têm uma tendência a se colocar na posição de vítima e aumentar muito mais a própria dor. Aí você vai chegar para mim e falar assim: Ricardo, você está falando isso porque você não vive a vida que eu tenho. Você não tem esse problema A, B, C, D, E que você falou. Pois é, aí que tá o detalhe, né, gente? Porque eu posso não ter o seu problema A, B, C, D, E. Agora deixa eu perguntar, e você tem o meu? Vocês sabem quais são os meus problemas A, B, C, D, E? Porque eu não conto para vocês, mas eu garanto que eu tenho vários. Será que você ia dar conta? E aí tem um detalhe: e todos os nossos milhares de ouvintes, se fizerem uma lista do problema A, B, C, D, E de cada um deles, será que eu e você daríamos conta do problema que os outros estão vivenciando? Entendeu a ideia? Cuidado, porque a gente tem a péssima tendência a achar que o nosso problema é maior, a achar que a nossa dificuldade é mais intransponível, a achar que a gente não dá conta. É claro que isso não é real. Porque se assim fosse, Deus não seria justo, né, de permitir que você passasse por um desafio que não tivesse condições de transpor. Então, meus amigos, passado a dor, é chegada a hora de voltar ao bom senso, né? A gente passa por uma crise existencial, mas a gente não pode perder o bom senso. Todos nós temos a condição de nos fortalecer através da fé, do entendimento, do estudo, do autoconhecimento, para amenizar as nossas dores. E aquelas que você não conseguir resolver, aprender a passar com resiliência durante o processo. Sabe, gente, imagina você vencer um problema como uma viagem. O que você pode fazer se você é dono de um carro? Você pode fazer a revisão dos pneus, ver se o combustível está legal, acordar bem, né, para você não dormir com sono, levar um lanchinho, né, ficar com fome se for o caso, ver os locais de parada, que você pode se planejar, né, dar uma revisão no carro. No meio disso tudo, pode acontecer 1001 coisas na viagem, mas se você se planeja, a possibilidade de algo dar errado diminui muito. Você concorda? Por quê? Porque você está fazendo sua parte. Pô, Ricardo, mas eventualmente tem um engarrafamento, a culpa não foi minha. Ótimo, a culpa não foi sua, então relaxe. Entendendo? Na medida do possível, vá tirar proveito desse período que você está lá parado. Porque se você fez sua parte e de alguma forma você parou no engarrafamento, é a hora de você ler seu livro, de você conversar com o familiar que está do lado, sabe? De florescer onde Deus te plantou. Mas se colocar a gente na posição de vítima, ficar com raiva, brigando com a vida e se esquecendo que às vezes nem fazer revisão no carro a gente faz, se é que você entende a minha metáfora aqui, isso não vai te trazer paz, nem leveza, nem alegria, nem tranquilidade. Acredite, não há ninguém que se coloque na posição de vítima
legítima na vida, que seja feliz ou que consiga superar os seus problemas. Então, resumo dessa história toda, pode ter certeza que Deus não está te mirando, que o mundo não está mirando você para te prejudicar, né? Muitas vezes nós estamos aumentando as nossas dores porque a gente não faz a nossa parte, não revisa o nosso carro, né? E, consequentemente, também não aproveita a viagem, mesmo nos trechos mais difíceis, que é uma coisa que os espíritos nobres nos ensinam com seu testemunho de fé nos momentos difíceis. Lembre-se, tudo passa. Mas quando tudo passar, você tem que sempre lembrar, né? Se você vai lembrar de você com vergonha pela maneira como você passou pelo problema, ou se você vai lembrar de si mesmo com alegria por ter passado pelo problema com sabedoria. Tá bom? Deixa eu contar uma coisa legal para vocês, duas coisas muito especiais. Primeira notícia, nosso tratamento presencial em Belo Horizonte, hoje a gente fechou em tempo recorde no Evangelho Celular, em torno de 15 minutos se esgotaram as inscrições para o 31 de julho, presencial, lindo demais, quem conseguiu se inscrever, parabéns. Estamos esperando vocês em Belo Horizonte, finalzinho do mês. E a segunda ótima notícia, nós queremos dar um presente para você no aniversário do nosso Instituto Namastê. Gente, sabe, o aniversário do Instituto Namastê, todo ano, a gente dá um presente para aquele que quer ser nosso aluno. São cursos sociais. Como é que funciona isso? É um curso enorme que a gente dá mais de 90% de desconto para a pessoa fazer inscrição. E aí o que a gente arrecada nos ajuda a ajudar as instituições de caridade. A gente fez isso ano passado. Esse ano o Instituto Namastê está fazendo aniversário de novo. A gente vai dar um curso lindo, dia 16 agora de julho, né, que é um sábado. Nós vamos falar sobre você, seu maior projeto de vida. Vai ser um projeto espetacular, online, então todo mundo pode participar. Um valor baratinho, custa menos de R$100, a pessoa vai dividindo o que ela quiser, para a gente poder ajudar as instituições que estão lá no institutonamastê.com.br, você já sabe. Agora, para se inscrever, você tem que se organizar, tá? A gente vai abrir durante pouco tempo as inscrições na semana que vem. Então, estou avisando para você se organizar, porque a gente já liberou o primeiro lote, nem sei se você conseguiu se inscrever. A maioria não conseguiu, esgotou rapidinho. Então, a gente vai liberar o segundo lote. Fica ligado para você não perder essa oportunidade de novo. É um presentaço do Instituto Namastê que é dividir com você e com a sua família. Combinado? Beijo grande, Deus te abençoe, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.